Salve! Olá, pessoal! Para quem conhece e para quem não me conhece, eu sou Érico San Juan, caricaturista, e essa aqui é a 12ª live, acredite se quiser. No meio de tantas lives de sertanejos e não sertanejos, a gente está em 3 meses de lives, né? Por incrível que pareça, né? Para quem trabalha mais com imagens do que com palavras, né? Eu acho que é um recorde, o que seja. A gente tá conversando em vez de trocando figurinhas ou imagens. A gente tá trocando figurinhas no sentido figurado ou sentido falado, ilustrado, falando com pessoas ilustradas, né? E dá-lhe trocadilhos a todo momento. Então, feita essa introdução trocadilhesca, eu vou introduzir aqui a nossa convidada dessa noite. Acenar para o pessoal que está entrando. Boa noite, Catiane. Vou fazer aquele ritual basicão de todas as lives do universo. Pode dividir em dois para a gente começar a nossa conversa. Vamos lá, apareça convidada. Opa! Olá, tudo bom, Érico? Boa noite, Poliana Fernandes. Boa Tem que falar o noite. nome completo, que é uma convidada de respeito, como todos Ah, os opa, convidados aqui das nossas lives. isso é verdade. Ela Tudo concorda certo. ainda. Ah, Isso é é, um né? autoestima. Mas acho que todo mundo, né? Nós, como rede de artistas, somos todos de igual importância aqui. Muito massa isso. E o lance, e uma coisa até curiosa, que eu já começo jogando esse dado, né? É que você é a primeira Uhum, pessoa que eu converso nas lives aqui, que uhum. a sua idade deve ser o meu tempo de carreira. Ai, ai. Então, Quanto eu tempo você tem conversei de até agora com carreira? pessoas da minha geração, né? Então, agora você Uhum. é a convidada estreante aqui, que praticamente você nasceu com a internet, né? Eu imagino que Sim. devia ter alguém filmando seu nascimento com celular, no mínimo, assim. Era fita, mas tinha gravado, assim. Olha, eu não me senti tão Muito velho legal. assim. Que bom. Livrou minha cara. Sim. Eu tô com 24 agora, mas nossa, fiquei muito feliz com o seu convite, tô feliz de estar aqui. Que bom, que bom. E vamos conversar bastante aí, que o que não falta é assunto Vamos pra sim. gente aqui. Sim. Poliana, é o seguinte, você é uma ilustradora e você Isso. começou a trabalhar com aulas de arte no Estúdio Canvas, onde você trabalha, em Piracicaba, né? E você Isso mesmo. veio para Piracicaba, você é de São José dos Campos, e eu vi num Sobre Mim lá no seu IGTV que você Aham. vivia lá pelo litoral, de São José dos Campos, Sim. você vivia no litoral. Então, como é que se deu essa sua mudança de ares aí, do mar praticamente para o rio, que é o É. nosso rio de É verdade. Piracicaba? Conta aí para Sim. nós o seu caminho que veio para que deu Uhum. nessa moradia em Piracicaba. O que você veio fazer faculdade e não foi necessariamente uma faculdade ligada, um curso ligado às artes, né? Então você teve uma Sim. mudança de trajetória no meio da faculdade que você não estava satisfeito. Então conta para nós essa mudança aí para Piracicaba fazer faculdade e a mudança no meio do caminho da faculdade. Mudança brusca, né? É. Muitas mudanças. Então, eu nasci em São José, mas desde muito cedo a minha família foi para São Sebastião, né? Então, como eu falei lá, eu cresci na praia. É uma coisa que me inspira muito, né? Inclusive, eu sempre tento colocar isso nas minhas artes, assim. Me sinto muito conectada com esse lugar. Logo Uhum. depois eu voltei para São José, sim, quando eu já era um pouco mais velha, né? Adolescente, e prestei engenharia florestal na Exalc. Nada, Uhum. nada a ver, mas assim, parecia a melhor opção para mim na época, porque eu gosto muito de meio ambiente, né? Então, é uma coisa que está sempre presente também nas minhas artes. E prestei.
já passei direto do terceiro ano para entrar direto para faculdade. Então, eu vim para cá com 17 anos, bem Olha nova. isso. E E aí, foi isso. Não gostei do curso mesmo, tentei muito, o curso mas seriam de é, quantos anos que seria o curso de engenharia florestal, né, que você está fazendo? é. Então, é um curso de 5 anos. Uhum. E só que eu fiz 5 anos, mas tentei várias matérias da biologia para ver se eu gostava mais. Também tomei várias DPs, porque realmente não gostava. E Que aí, tipo de nossa, matéria que você tomou DP, por exemplo? Conta aí para nós que é, nós somos leigos no assunto engenharia é. florestal. Ó, entrou uma amiga minha da engenharia florestal agora, inclusive. Então, Ah, tomei é. em cálculo clássico, né? Olha isso. Cálculo. Nossa, tomei em muitas matérias de exatas, química Aham. da madeira, em bioquímica. Acho que as coisas mais relacionadas à ecologia, assim, eu passava. Gostei muito de fazer botânica, né? Aham. Fiz duas botânicas, mas matérias mais relacionadas a exatas não deu muito certo, não. Mas mas na própria faculdade você começou a desenhar, né? Coisas relacionadas Sim, lá ao universo do curso, né? Conta aí para nós, o que que você fazia é. de arte dentro da faculdade? Então, dentro da faculdade, eu entrei em um estágio que era com plantas aquáticas. Então, lá Uhum. mesmo, né, eu consegui desenvolver a parte de ilustração. Eu não faço exatamente ilustração botânica, porque não é tão detalhada quanto uma pessoa que realmente trabalha com isso, mas, né, é uma coisa É. mais artística. Então, eu ilustrei algumas, eu tirava muitas fotos também, algumas foram até expostas lá, tanto as fotos quanto as ilustrações. E aí, no fim, É. elas estão indo para o livro do meu amigo. Ele fazia estágio comigo lá também e lançou um livro sobre plantas aquáticas. Então, Olha aí que eu ilustrei legal. algumas Como é que plantas para chama o ele. livro? Como é que chama o livro? Então, eu não sei se tem nome definido. Ele está produzindo ainda. Ele está Ah, terminando, assim, de tá escrever. sendo feito ainda. Tá, É, tá entendi. sendo feito, não foi Mas lançado. são fotos suas do tempo da faculdade que ele está utilizando no livro, né? É isso? Tem fotos e tem Entendi. as ilustrações também. Ah, ilustrações também. Ah, fotos e ilustrações Uhum, suas, né, no livro. Tem previsão de sim. lançamento esse livro? Ou tá ao quando for Hum. possível, assim? Como é que tá? Eu acho que é quando for possível, porque é um trabalho de identificação de plantas, né? Uma coisa que demora, assim. Mas eu Ah, acredito que esse ano vai sair. olha só. Que É bom, que muito bom. legal. Ele se formou no curso? Ele se formou em gestão ambiental. Entendi. Sim. Você foi até que período do curso? Você fez, tipo, metade do curso? Você Uhum. chegou a fazer metade do curso? Então, eu fiz 5 anos, mas foi como se eu tivesse feito metade do curso. Ah, porque Porque você assim, falou das DPs todas, né? as DPs, eu fiz muitas matérias da biologia também. Então, às vezes Ah, metade da minha grade eram matérias da biologia. entendi. Uhum, E me diga uma coisa, para como é que foi? Porque até vou fazer um paralelo, não muito paralelo, mas só para uhum. comparar o que não seja comparável, mas só para a gente ver as experiências aí e como é difícil você tomar uma decisão que de repente você está trilhando um caminho muito que tudo indica que você vai concluir a faculdade, aí de repente você fala, não. E É. não é de repente, né? Mas para as pessoas Nossa, que não. escutam aquilo, elas ficam indignadas, ficam É inconformadas, né? verdade. Porque parece que você está abandonando, e na prática tá mesmo, né? Mas abandonando Sim. parece que você está deixando de persistir numa coisa que é tão difícil, né? Que você concluiu um curso numa faculdade muito conceituada que é a Exalc, né? E que É, aquela coisa, é né? Eu verdade. imagino que você deva ter ouvido, meu Deus, quanta gente queria estar no seu lugar e você está largando essas coisas, esses mecanismos psicológicos de gente inconformada, assim, né? Sim, as Mas pessoas estão tentando assim, ajudar, né? Mas é o que você mas falou, é um ajudar processo com longo. pânico fica difícil, né? É. E assim, ninguém Mas tá na nossa assim, pele
para saber como é. exatamente. Exatamente. Mas assim, eu ia fazer um paralelo com o que eu Uhum, passei, que foi diferente, mas assim, de qualquer maneira, são coisas difíceis de você tomar certas decisões, assim, né? No meu sim. caso, que já comecei falando que eu tenho, que você tem tantos anos de idade quanto eu tenho de carreira, né? Isso se explica porque eu comecei a trabalhar com ilustração profissionalmente, mesmo com 15 anos. Uhum. Hoje eu não ia passar nem na porta do jornal com essa idade, sabe? E foi Nossa, uma sei circunstância disso. muito especial, assim. É uma coisa Que legal. imprevisível. Nem como estagiário eu ia entrar num jornal com essa idade, hoje em dia, né? Mas, Sim, assim, é. essas coisas do interior inexplicáveis, que de vez em quando tem uns milagres, assim. Por quê? Porque foi em 91. Já estou completando já, daqui 6 meses, Aham. 30 anos de carreira. Eu entrei Uhum. com 15 no jornal, porque antes, um ano antes, com 14 anos, eu comecei a mandar tirinhas para um suplemento infantil. Você nem sabe o que é isso. Caderno infantil do Jornal de Não. Piracicaba, que existia, né? Nossa, E era um sim. caderno que existia quando eu era criança também. Quando eu tinha seis Nossa, anos de você idade, eu lia esse acompanhou e caderno depois infantil. enviou o seu trabalho. Que Foi uma legal. coisa, olhando a distância, assim, é muito bacana, assim. E na época Uhum. eu também gostava disso, claro, né? Mas assim, eu insisti colaborando com tirinhas que eles abriram espaço para mim quando eu tinha 14 anos. Uhum. Aí no final do ano que eu mandava as tirinhas, aí me convidaram para ser ilustrador do suplemento. Então foi uma Que coisa, uma legal. exceção completa. Por que que eu estou dizendo isso, além de me pavonear um pouquinho? Porque é o seguinte, eu Muito bom. entrei numa idade que eu estava no colegial e logo Uhum. eu iria ter que optar por uma faculdade, que é o caminho natural de que quem pode, quem Sim. consegue, o colegial, o caminho do colegial é para a faculdade, não tem muita conversa, né? Quem consegue, Ah, né? é. Quem consegue, enfim. E eu não tive essa encruzilhada porque era um emprego. Então, tipo, aí o pessoal Uhum. olhava aqui de casa, falava, bom, de alguma maneira ele está se encaminhando, então eu não tive pressão para fazer uma faculdade. Só Aham. que eu fui fazer faculdade depois de 2013. Então, Nossa, tipo, eu legal. tinha acho que 30, e aí eu tinha 30 e 2013, eu as conto, eu tinha 37 anos. E tinha Uhum. gente lá com 18, assim. E Nossa, eu já sim. tinha uma estrada aí como ilustrador. Então eu entrei também de uma maneira meio de uma exceção, assim, também. Tanto lá no começo, quanto depois fazer uma faculdade meio tardiamente, digamos assim. Mas, assim, para mim foi difícil no meio do caminho. Porque você não está Uhum. preparado nem para desenhar com 15 anos, nem para assumir Sim, é um verdade. emprego e nem para perder um emprego, porque eu perdi o emprego, né? Eu fui demitido. Não Nossa, foi não uma coisa. acredito. Depois de 6 anos. Só que eu tinha uma relação boa com a empresa, então Uhum. eu entre colaborar lá no comecinho e ser ilustrador, empregado deles lá, e mais vários anos como colaborador freelancer com as tirinhas, né? Muitas delas aí Uhum. que eu publico no Instagram hoje em versões novas. Sim, O Dito é o meu legal. personagem que rodou muitos anos aí. Mas Então, você eu criou ele faz um fiquei tempo já. entre todo esse tempo aí de Jornal de Prescaba, entre ser ilustrador, empregado deles e freelancer, foi de 90 a 2010. É muito tempo. Nossa, é Então, tempo. assim, teve um momento de indecisão, teve um momento de crise, foi no meio do caminho, porque eu já fazia as coisas para valer, assim. E o legal é que no Uhum. seu caso, você teve essa oportunidade, vamos dizer assim, de Uhum. você pensar, mesmo que fosse uma coisa muito difícil, você largar um curso, é uma coisa decisiva, é uma coisa sofrida, mas você estava ainda, de certa forma, assumindo um risco, talvez numa idade que não vou dizer que seja mais fácil, mas você tem aquela coisa destemida da pessoa novinha, e que a gente tem como artista Sim, a vida toda, velho ou novo, mas você teve essa coragem, e aí é o primeiro rompimento, o primeiro choque que você enfrentou na vida, forte, assim, né?
Então conta como que foi essa Uhum. ruptura do curso que você estava concluindo praticamente, apesar dos DPs, e para ir para a ilustração, né? Como é que foi isso? Que aí você foi fazer design gráfico na Aham. Unimed, que foi o curso que eu fiz depois também. Isso. Ai, que É, legal! É muito é, gostoso, velho, o curso de design. é muito Então, bom. eu acho que tem aquela questão, né, que você comentou, é, de que a gente sabe há muito tempo, né, o que a gente quer, assim. Então, eu entrei no É. primeiro ano, eu já sabia, na verdade, que eu não gostava. Mas fui guardando aquilo, aí de repente no último ano, assim, é, eu, eu senti que não dava mais, sabe? Algo que não realmente não faz mais sentido. Eu falei, eu tô gastando meu tempo com É, coisas que eu gosto, né? Mas que não é isso. Né? Eu não sei, eu acho que vem até uma coisa um pouco intuitiva, assim, né? Não é. foi muito racional, porque é o que você falou, nossa, saí de uma faculdade conceituada, um curso bem legal para ir fazer, né, arte, design, e eu acho que infelizmente as pessoas têm uma ideia também de que artista é doidão, ou são pessoas que não ganham muito dinheiro. Assim, ainda tem um estigma meio estranho, né, sobre pessoas que mexem com arte. Ou, É, tipo, não é um trabalho, é um hobby. Esse eu acho que é um é dos piores, verdade. assim. Pois é, pois é. Mas o então, aí você foi para o design Uhum. porque você viu Sim, nele, nesse curso, um caminho que a aproximasse da arte, ou você, em geral, é, assim, tipo, ah, vou fazer esse daí porque pode ser um passaporte mais direto para a arte, porque engenharia florestal uhum. definitivamente não é, né? Não era, eu tentei encaixar, mas não deu, não. É, às vezes a É, gente tenta se então, adaptar, né? Mas não tem a né, ver. não dá. E o design tem a ver bem mais, né? Vamos dizer assim. Porque você Super. poderia, por exemplo, ter feito artes plásticas, né? Mas o design me Sim, dá a impressão que ele, pelo menos, ele tem uma vantagem que de alguma maneira, te joga para o mercado. As artes plásticas parece que exato. é um território um pouco mais nebuloso nesse sentido de mercado, né? Então, eu acho que o design Concordo. permite que você se jogue mesmo, talvez mais no campo da publicidade, que a gente Uhum. faz. Você faz design de logotipo e tal. É Sim. mercado, né? Então, é uma coisa É, que então, aproxima mais você e te insere mesmo no mercado, né? E aí, a sim. partir dessa inserção no mercado, você pode fazer as coisas que você tem vontade também, né? Então, é por aí. Exatamente. Você tem que balancear, né? Eu acho que o legal do design, você com certeza sentiu isso, né, quando fez o curso, é que É, é um modo de pensar, assim. Então você vê a tua ilustração, o logo, tudo que você faz, ele tem uma função de comunicar. E aí exato, quando você exato. começa, você vê até que a tua arte autoral tá comunicando alguma coisa, né? É. Então eu acho que esse pensamento foi muito, assim, saber que você precisa ter um processo e entender o cliente foi muito importante para mim, porque, né, eu não quero viver também só da minha arte autoral. Eu acho muito legal essa troca que a gente tem com o cliente, você conhece coisas novas, diferentes. O próprio livro que eu Uhum. tô ilustrando, sabe? Vai saber quando que eu ia. Falaremos dele. Sim. Mas é isso, você se insere em mundos muito diferentes quando você tá ilustrando e atendendo uma pessoa, né? Com logo É, também. Eu conheço a marca da pessoa mais a fundo, conheço a história dela. Então, é legal, te faz sair um pouco da zona de conforto também. Não é você fazer só o que você quer e que faz sentido pra você. Você une duas coisas ali, né? porque assim, Uhum. no meu caso, você me permite, eu falo porque Uhum. a gente tem coisas em comum aí, que é, eu já comecei direcionado, né? Por mais que eu fizesse lá Uhum. as tirinhas que eu queria fazer, o pessoal aceitava lá no começo, e depois me chamar para ilustrar o suplemento, Aham. era para ilustrar o suplemento. Eu tinha que ter, dentro da minha inexperiência, mas pelo menos viram em mim um potencial para desenhar, fazer um trabalho que fosse afável, afetivo, fosse redondinho, desenho Sim. redondinho, que fosse temáticas
fofinhas, assim. Eu tô brincando de certa maneira, mas é por aí, né? Você não pode fazer um trabalho agressivo no suplemento infantil, né? Um Ah, desenho sim, agressivo, é né? verdade. Então, assim, eu intuía isso, e eu tinha uma Uhum. identificação com isso, e mesmo assim havia um padrão do pessoal lá que a coisa do Maurício de Souza é uma coisa que está no imaginário do brasileiro, mas é muito forte. É Então, verdade. esse suplemento que eu estou me referindo, que eu ilustrei, ele tinha Aham. muita gente que tinha passado por ele e que era predominante as imitações do Maurício de Souza, sabe? Ah, sim, Então era imagino. uma coisa assim de imitação, porque parece que é um padrão. Claro que ele tem os méritos dele, todo mundo ama, inclusive eu, mas assim, Ah, sim, a também. gente quer fazer um trabalho diferenciado mesmo nessa linha infantil. Existem muitas possibilidades. Você, como ilustradora, você vê que tem um mundo vasto aí, Nossa, né? sim, enorme. É até Então, difícil, o que assim, que é difícil? Então, focar, aí né? pensa bem. Ó. Uma pessoa que está entrando no mercado de certa maneira, não tinha internet. Não Uhum. tinha. Geralmente os jornais recrutam, quando recrutava, que hoje nem jornal tem direito mais, infelizmente. Mas eu É. sou desse mundo impresso, né? Eu sou de antes da internet, né? Então já faz uma Uhum. certa diferença. Então a gente meio que teve que quebrar pedra, de certa forma. Os jornais eles chamavam os desenhistas geralmente para fazer charge. E nessa época nem charge tinha no Jornal de Pescado. Então eu entrei numa função muito específica e mesmo assim, os desenhistas que vieram antes de mim no suplemento eram os caras que se chamavam arte finalistas, que hoje chamam de designers, né? O cara que montava Uhum. anúncio, vulgarmente falando, que o jornal tinha um departamento de Sim. publicidade, tinha lá os arte finalistas que montavam os anúncios. Então, todos eles Uhum. trabalhavam como arte finalistas, esses desenhistas. Então, era tripla e múltiplas funções aí, não era só ilustrar o Nossa, suplemento. Então, assim, é a coisa da mais-valia total, gente. assim. Nossa, tem que Mas, tipo, pensar numa estratégia de anúncio, fazer. Já e são não duas tinha. coisas. E jornal não tem como você pensar também, esse que é o problema. É o É ritmo muito é rápido. diário de produção. Não tem como nem você Aham. pensar, sabe? E eu Sim. consegui entrar numa posição que ganhava lá a minha mixaria lá de praticamente estagiário, mas Uhum. eu praticamente tomava conta daquilo, porque eu fazia quadrinho, ilustrava fábula, fazia capa, então era a coisa que o Maurício de Souza tinha começado lá na Folhinha de São Paulo, que o começo de carreira dele foi assim, um Aham. desenhista que dava a cara do suplemento infantil, a identidade, nós estamos falando de design, né? A Sim. identidade da Legal. Folhinha de São Paulo era o Maurício de Souza, né? E eu vim dessa escola, vamos dizer assim. Por mais que eu fizesse um trabalho meu, tentasse fazer um trabalho com a minha cara, era eu que dava a cara do suplemento. Depois os suplementos infantis ficaram uma coisa mais impessoal, mais jornalística e menos brincalhona. Se você for ver a história dos Uhum. suplementos todos, aí, os principais do país, você vai ver que é muito artístico o caminho dos suplementos. Assim, os desenhistas davam mesmo a identidade do suplemento. Identidade. E eu vim um pouco nessa linha, né? Então, assim, eu tive um caminho muito pessoal, mas eu também, dentro da minha timidez na época, eu bancava Uhum. aquilo dentro do possível. Então, eu fui fazendo um caminho muito particular, assim. Só que o que acontece? Aí, eu chegar no que eu queria, assim. Desde Aham. criança, eu encaixava o desenho em alguma coisa que você podia chamar de projeto. Então, geralmente, criança desenha assim, do nada, ou na Uhum. parede, aquela coisa folclórica que falam de criança que desenha, né? Desenha na Sim. parede, ou desenha no papel, o que for, assim. Mas eu desenhava porque eu queria reproduzir o que eu lia. Então, eu desenhava no gibi com meus personagens, né? Aí eu Aham. desenhava livro com os meus personagens, fazia, escrevia Que livro, tudo legal. aquela coisa manuscrita e tudo. Então eu já sem meio sem querer, mas Uhum. baseado no que eu via, eu já tinha essa noção de projeto. Então a arte dirigida, né, mesmo Nossa, toscamente lá no meu começo, eu já tinha sim. essa pegada de fazer arte que fosse para alguém. No começo, claro, que era pai, mãe, irmão que via, né, e pessoal da escola.
Depois passou para esse Sim, público mais amplo de um leitor de um jornal mesmo, né? De grande que circulação e tal. legal. Então, fazer design foi sopa no mel, porque eu já tinha essa noção de projeto, né? Então, Sim, foi muito bom, assim. Agora, no seu caso, você legal. entrou como no curso de design gráfico porque você queria fazer ilustração, né? Aí, o que que É. você, no curso te agregou na sua mentalidade, Uhum, na sua evolução, no seu pensamento? Conta aí para nós, a sua uhum, evolução nesse caminho de ilustração dentro legal. do curso de design gráfico. Uhum. Acho que primeiro tem essa questão do projeto, né, que você estava comentando, que você já tinha uma prática e eu não Uhum. tinha muita ideia de como funcionava. Então, para mim, isso foi muito importante. Eu conhecer referências, né? Querendo ou não, quando você está estudando sozinha, sozinho, é diferente do que quando você está com mais pessoas e que sabem É. sobre o assunto e compartilham. Então, né, estar em grupo e com professores que sabem muito bem do assunto te ajuda a extrair o maior número de informações possível sobre aquele assunto. Sem Então, falar eu que é aprendi mais muito. estimulante você trabalhar em grupo, porque você tem a possibilidade de você trocar ideia, né? Nossa, sim, é muito gostoso. É, E acho que como eu entrei um pouco. Ah, não pode falar. não, é isso, É, continua aí. como eu entrei um pouco mais velha, Uhum, eu também já entrei com uma outra mentalidade, né? De aproveitar de uma outra forma, como eu também não tinha aproveitado a última faculdade. uhum, Então, assim, a biblioteca, tentei ler tudo que eu podia. E questões visuais mesmo, principalmente de composição, cor. Acho que uma coisa que eu gosto muito do design é essa coisa simbólica também, né? uhum. Assim, você tem que extrair o máximo daquilo e ao mesmo tempo transformar em coisas mínimas, né? Um logo, por exemplo, você não pode colocar ali todas as informações que o cliente te deu. Então, isso me É, ajudou a sintetizar informações. Então, foi um processo interessante, assim, de aprender também e colocar em prática. eu acho que o grande desafio quando você vai fazer trabalho de design para o cliente é que eu percebo assim, até com caricatura, por encomenda, eu percebo isso. Uhum, A gente, como ilustrador, a gente se adapta muito bem ao design, porque a gente já tem essa noção de composição, de colocar os elementos é. certos no espaço adequado e de colocar a quantidade de elementos exata, Uhum, nem mais nem menos. Por mais que seu desenho sim. seja rebuscado, você vai colocar cada coisa no seu lugar, né? Não vai É. ficar uma coisa barroca, confusa. E o Uhum, cliente, ele fica numa ansiedade. Isso nem é uma crítica, é o processo de quem, mental até de quem não trabalha com isso, né? A gente quer ir direto no. Qual que é o ponto que eu preciso detectar para, a partir disso, você desenvolver alguma coisa? Ele uhum. vem com tudo de uma vez, né? É uma É, cabeça que ele quer colocar quer tudo que ele tudo, está né? pensando na arte, né? E Nossa, é muitas vezes verdade. ele não desapega dessa coisa, porque ele fica numa coisa. Às vezes ele se É, coloca, quer se colocar no lugar da gente, ele quer criar pra gente, às vezes. Isso não é por é. mal, não é por mal. A pessoa cria uma Às vezes ele fica expectativa, até um né? deslumbrado com a possibilidade puxa, é uma coisa tão valiosa, a minha marca, a minha filosofia, o meu Uhum. conceito, né? Que agora eu vou fazer uma coisa espetacular, mas vai ser, eu vou aproveitar a oportunidade para colocar tudo que eu tenho em mente aqui, né? Então É é. verdade, quer por tudo, né? Não dá. E É, me diga uma coisa, e assim, e o legal é que no seu caso da ilustração, você. Eu vejo que o seu trabalho de design é muito diferente do seu trabalho, claro, por motivos óbvios, que é a questão da linguagem, que é sim, diversa, ilustração é uma coisa, design é outra. Mas assim, eu até vou fazer de novo, me permite um paralelo assim, claro. até pelas diferenças assim. Eu fui Uhum. fazer curso de design gráfico porque eu tinha começado algum tempo antes da faculdade mudar meu foco um pouquinho, que foi quadrinhos por muitos anos, por causa da coisa de trabalhar para jornal, né, que foi minha grande vitrine assim no começo. E Aham. depois eu quis fazer um trabalho mais sofisticado
e que fosse competitivo em concursos de humor gráfico, né? Aí, como a caricatura em 3D, vamos dizer assim, era predominante, com toques de artes plásticas, caricatura para ser exposta em exposições de Sim. competitivas de humor gráfico, os tais dos salões de humor, né? Aí eu Aham. pensei, mas eu sou do traço, eu não sou da cor. Então, como que eu vou fazer uma caricatura que tenha a minha cara, né? Eu também não vou me meter no 3D que eu vou quebrar a cara. Isso aí não é o meu negócio, não é esse. O negócio não é cor, o Aham. negócio é traço. Então, assim, eu pensei, qual que vai ser o meu diferencial para fazer caricatura? Aí, num segundo momento, pensei, mas que pergunta? É o traço. Mas por só o traço? Não. Aí eu fui buscar na linguagem do design a síntese do logotipo, que para eu buscar meu Que diferencial na legal. caricatura. E daria para fazer, continuar com essa coisa do traço tranquilamente, né? Então tem muito Nossa, trabalho que meu. massa. Então assim, olha a pretensão, de certa forma, é uma pretensão É. boa, eu acho. Eu fui fazer uma Sim. faculdade para aprimorar um conceito sobre caricatura, de um trabalho que eu queria que fosse o meu carro-chefe, que a caricatura é Aham. minimalista, né? Então nem todas dá para ser assim, porque queira ou não, você continua atendendo clientes e vai ser aquela coisa até mais próxima da linguagem do retrato mesmo, né? É. Então, eles estão acostumados com esse tipo de trabalho, porque o senso comum, as pessoas, assim como o cliente você vai fazer a marca dele, quer botar todo aquele barroquismo lá na marca dele, no logotipo dele, as Sim. pessoas elas consideram que a caricatura ela é engraçada até o momento que você faz a caricatura daquela pessoa. Eu descobri que as pessoas Nossa. gostam de caricaturas, mas caricaturas dos outros, Dos não outros. delas mesmas. Nossa, Então, gente. então não tem nenhum. As pessoas não têm referências que nós, os profissionais, temos. Né? Uma pessoa muito bem informada, interessada em cultura e arte, ela vai ter. Mas não são É, ela obrigadas a vai ter ter. também, né? Então, assim, É. mas cabe a gente tentar mostrar para elas que aquilo tem um significado e que vai reforçar a identidade e o conceito que ela está querendo, seja com design para a empresa dela, seja com uma caricatura que pode ser o avatar dela, né? E caricatura é Sim. identidade pura, né? Então Nossa, sim, é a requer muita identidade sensibilidade, né, da pessoa literal que tá mesmo. fazendo É. aquela Então, sensibilidade. assim, Então, caramba. então, no meu caso, Uhum. até foi legal que assim, eu também não tenho lá a formação do lado de trás da do suplemento infantil. O meu traço é pesado, mas ele é meio fofinho, sabe? Aham. Então a minha caricatura não é agressiva, é uma caricatura até empática, assim. Não sou eu que estou falando, teve muita gente que disse isso, assim. Então, Aham. até estou reproduzindo Legal. uma impressão que muita gente teve, assim. E é por aí, assim. Então, essas afinidades que tem com o design é tudo todas coisas que a gente faz, assim, tem a ver com o trocadilho Ah, tem a é. nossa cara. No seu caso, o que você acha que você está querendo passar no seu trabalho de design gráfico e depois no seu Uhum. trabalho de ilustração? O que diferencia um do outro, assim? Até para as pessoas que não diferenciam essas coisas, né? Porque para elas desenho é tudo uma coisa só, né? Então cabe a Sim, gente, é. como eu falei, a gente explicar, né? Então, por favor. Uhum. É, uma coisa que eu tento trazer, por exemplo, nos meus dois trabalhos, é essa questão simbólica, que eu gosto muito, mas também essa questão artística da sensibilidade, assim. Hum. Então, normalmente eu misturo, no meu trabalho de design, elementos que eu sinto que são mais alegres, que são mais fofos, e ao mesmo tempo não é só aquela coisa chapada de design, eu sinto que sai um pouco fora do comum, porque até as pessoas que me procuram, assim, para fazer os trabalhos, eu sinto que elas buscam isso, assim, uma coisa que é autoral do meu trabalho, né? Então, Aham. saindo um pouco da caixinha, assim, aquele logo que eu fiz com o fundo de aquarela, por exemplo,
A pessoa gostou muito, assim, porque ela se viu de uma forma naquilo. Ele falou, cara, seu trabalho é artístico, assim. Então, dentro do design, eu tento trazer essa questão da arte mesmo. No meu É, trabalho de. porque. Pode falar. Continua aí, depois eu. É. Ah, e é isso. No meu trabalho de ilustração, eu sinto que eu tô caminhando, assim, né? Ainda tô tateando, sabe? O que é meu realmente autoral. Eu ainda tô coletando muita referência, ainda tô estudando muito. Sinto que o design me ajudou muito nessa questão mesmo, de composição e de simplificar as coisas, assim. Então, é até louco porque eu vejo que às vezes meu trabalho de ilustração ele tem uma pegada meio flat, meio 2D. Só Uhum. que eu tenho vontade de mudar um pouco isso e aí, às vezes eu fico ali, sabe, brigando com. Quero ir para uma coisa mais 3D, com mais volume, mas eu gosto muito do 2D também. Ó. Tem pessoas que trabalham, né, com uma arte mais flat, que é uma coisa linda, assim. Então eu acho que eu tô medindo essas coisas. E tô Mas aprendendo, né? eu acho interessante, sabe? Que eu achei interessante que o legal do Instagram é que ele permite que a gente vá, conhece um, segue um, aí tem a indicação, aí você chega no outro, e É, é uma rede que se forma assim, e a gente acaba até conhecendo muita gente que está muito perto da gente, né? A gente está na mesma cidade, né? sim. E, e assim, eu percebo o seguinte, né? Você está numa fase. Primeiro que é um elogio que eu faço que está evidente no seu trabalho, Uhum. isso que eu vou falar, nada que as pessoas não possam detectar também. Você tem uma segurança muito grande para quem está, entre aspas, e bota aspas, isso começando, sabe? Ah, valeu. Então, então assim, não, nem é elogio, é Uhum. uma constatação, sabe? E Aham. assim, mas você está falando essa. E eu nem seria um conflito, você está experimentando, né? Mas uma coisa Sim. que uma das coisas talvez que possa ter em comum com você é que a inquietação. Se você está fazendo muitos trabalhos com aquarela em 3D, você já cansa, fala, não, agora eu quero mudar um pouquinho para o 2D. Aí muito coisa de 2D, aí você volta para o 3D. Aí você vai fazendo, vai Sim. diversificando e vai experimentando. E o legal aí É. que é a coisa da segurança. Não deixa de ter a sua cara. Você não é uma pessoa Uhum. que está mostrando resultados que são de um estudante. Você é estudante, claro, mas você Sim. não é uma principiante no sentido até amador. Você já tem um Aham. repertório muito legal já. Então, Ah, assim, legal. e aí eu até vou dar esse gancho para você falar do livro, da jornada de Pablo. Eu quero saber Ah, como que legal. você chegou a esse trabalho e conta aí o processo e tudo. Uhum. O livro para mim tá sendo a experiência do ano. Então, eu conheci um professor na Unimap. Então, me abriu muitas portas, inclusive essa. É um professor de história, eu ia sempre na sala de música, nos intervalos, tocar piano. Encontrava ele lá e, né, trocava uma ideia com o pessoal da sala, trocava uma ideia com ele. É. E, enfim, eu sempre falava do meu trabalho ali para as pessoas, né? Acabei criando uma amizade com o pessoal da sala de música, e comentei do meu trabalho para o professor. Então, ele dava aula de História da Uhum. Arte, ele enviava esse trabalho de projeto para um PROAC, ele acompanhava o meu trabalho aqui no Instagram e me convidou para enviar o trabalho junto com ele, como É ilustradora. o Rafael Gonzaga. Ele é o O autor do Rafael, livro, A Jornada do Pablo. É. sim. É, E então você na própria faculdade, você na Unimep, né? Você já teve esse contato com um cara que já te apontou um caminho aí, né? A conexão deu uma travada. Vamos aguardar aqui a Poliana por breves instantes, né? A conexão deu uma não travada, né? pode repetir? Sua tela ficou preta Não, para mim.
Não, você estava falando, né, que você conheceu o autor do Jornada de Pablo, que é o livro que você está ilustrando, o Rafael Uhum, Gonzaga, que era professor na Unimed. Você ia isso, à sala de música lá, no ambiente de faculdade, você se enturmou com o isso. pessoal lá. O Rafael dava aula de história e você foi falando, fazendo uma propaganda aí do seu trabalho para a turma, É né? tipo isso. E é, a faculdade não tem ambiente melhor para trocar essa ideia com a turma, né? É muito legal. Então, é realmente um ambiente que estimula mesmo. E assim, você saiu praticamente da faculdade com um projeto, formada com um projeto já engatilhado, que foi esse livro, né? Sim, eu não Então, conta a acreditava. história da jornada de Pablo aí. Qual que é o lance da jornada? Então, o livro, ele tenta contar um pouco da história da cultura dos Yorubás, que é um Uhum. povo africano, e conta também a relação, né, da arte africana com o Pablo Picasso. Então, o Picasso ele teve muita Olha aí. influência da arte africana, né? E Aham. diferente da visão dos europeus naquela época, né? Ele via realmente a arte africana como uma fonte de inspiração, de fortaleza. Inclusive, a gente tem um canal no YouTube, né, da Jornada de Pablo, que o Rafael ele explica muito bem isso. Então, na história tem Exu, né? Eu não sei se você conhece muito da cultura dos orixás. Então, o Exu ele vai guiando o Pablo Picasso criança Olha que legal. para conhecer assim tanto a cultura quanto os próprios orixás. Então é Uhum. muito legal. Eu tô assim aprendendo muito, não vejo a hora de sair esse livro. E como o Rafael ele é pesquisador, tem um embasamento teórico ali muito forte e ao mesmo tempo acessível, né? Eu imagino que a troca de ideias com ele deve ser uma coisa bem legal também, né? Muito, nossa, é E muito o legal. livro ele está previsto, o livro está previsto para Uhum, sair, que o PROAC tem a coisa do edital, tem o tem. prazo que legalmente mesmo para você captar o recurso e prazo para edição e tem a contrapartida de social, vamos dizer assim. É, qual é a previsão para esse Uhum. livro tá em circulação aí? Então, né, com a situação do Covid e da pandemia, foi um pouco prorrogado, assim, todas né, as edições, assim, publicações, mas eu acredito que em dezembro, assim, Uhum. é o máximo para estar já publicado Ah, que bom, que bom. Porque aí ano que para esse vem já ano. se dá curso aí para escoar esse livro no Sim, lugar onde for preciso e tudo, né? Ah, eu não aí a sabia ideia que da tinha palestras, essa prorrogação aí, né? teve, né, não teve como não prorrogar os prazos. E você achou legal porque ilustrar um livro é uma coisa bem legal, mas é bem danado, é complicado, né? Eu fiquei, assim, Você ficou tomei aliviada? a, tomei a responsabilidade, mas confesso que eu tive que me planejar bastante, assim, né? É, Quantas ilustrações eu tenho que fazer por semana, os temas que eu tenho que pesquisar. Aí tem toda uma questão de narrativa, né? Como que eu vou contar essa história? Qual é a forma mais interessante de contar essa história? é. Né? E tem a questão da aquarela também, que não é uma tinta que você pode sobrepor, né? Por ela ser transparente. Então, eu não podia errar também, senão eu ia ter que refazer. Mas é muito legal que você se vê capaz, assim. Você sempre vê coisas que É. você pode melhorar no seu trabalho. Eu acho que isso é uma coisa. Deve ser infinita, né, meu? A gente sempre tem que melhorar, ou mudar, ou inovar. Então, acho que eu tô lidando um pouco com isso também, de respeitar o tempo das coisas. E muito Aham. feliz também com o meu progresso, de ver que tô conseguindo e que tá ficando muito legal. Que o autor tá gostando muito das ilustrações. Então esse é o seu primeiro trabalho assim de vulto na carreira, né? A Jornada de Pablo, Ah, né? sim. É, um livro é.
era o meu auge, assim, quando eu entrei na faculdade, eu falei, quero ilustrar livros. É. Então, pra Ah, mim que bom. foi. Assim, me diga uma coisa, até voltando um pouquinho, já para a gente começar os finalmente aqui, que o tempo está Uhum. passando rápido aqui. Nossa, tá Quando o assunto mesmo. é bom, legal que o tempo passa rapidão, assim. É. Mas assim, você falou, a gente falou do seu percurso, né, até você chegar à faculdade mais próxima da sua aspiração, né, da ilustração. Você está fazendo trabalho de design, está fazendo um livro. Sim. Lá atrás, lá, o que você desenhava quando você era criançola, quando você era adolescente? O que você fazia? Olha, eu gostava muito de desenhar personagens de desenho, tipo Ursinho Pooh, Naruto. E eu gostava também de criar as minhas personagens, assim. Então, eu gostava de É. inventar uma roupa, de fazer personagens mais cabeçudas. Eu gostava muito de desenhar mulheres, assim, é uma coisa que eu sempre gostei muito. Então, uma mulher É. dançando balé, uma mulher cozinhando, né? Isso se reflete um pouco também do que eu faço hoje. Ah, E é isso, é então, legal ver o que a gente desenhava, né, quando a gente era criança, assim. É muito inclusive legal. assim, eu acho que isso daí que é a base, vamos dizer, emocional para a gente, de repente, se divertir hoje em dia, né? Mas, já com o Uhum. trabalho mais maduro, né? Eu É. até nesse sentido eu fui mais radical, que eu retomei aquele personagem que eu fiz quando que me foi o meu passaporte para entrar lá para o suplemento infantil, que foi o peixinho lá, o peixinho Leco. Aquele lá foi o meu Ah, primeiro legal. personagem de jornal, porque Sério. antes lá eu fazia gibi, mas gibi de um exemplar só, né? Aham. Mas o meu Ah, muito personagem legal. público foi aquele peixinho lá. Uhum. E aí tô retomando numa versão para o Instagram, né? Aí você percebe que depois de você passou um certo tempo, aí tem a fase de você renega aquilo, você quer parecer adulto, aí você fala, não, agora eu quero fazer É. coisas para adulto. Esse peixinho aí não tá com nada, né? Mas talvez até seja meio revisionista da minha parte, porque já eu vou fazer 30 anos, então eu tô de carreira, assim. Então eu estou revisitando esse material todo de antes para fazer um e-book que sai em janeiro de 2021, né? Uhum. E estou fazendo uma série de Legal. vídeos de 1 minuto, deve ter visto uma coisa lá, com os principais trabalhos, de Eu vi. um minuto e meio, né? Mas um tom meio de crônica, assim. Eu estou tentando fazer algo que tenha um interesse para o público em geral, e não para fique vendo a minha ego trip do desenhista, entendeu? Aham. Então é legal de ver, mas Legal. assim, eu penso muito nessa referência para o público em geral. Quem nunca me viu, não me Uhum. conhece, gancho que eu posso ter para o público em geral, né? Sim. Talvez eu tenha essa noção porque eu comecei a trabalhar direcionado mesmo, desde cedo, né? Então eu não, às vezes eu não faço muita coisa, eu não faço muita coisa pro desenhista, sabe? E até te frustrei um pouquinho, porque você estava louca para falar de arte e teoria, conceito. De certa forma, já está Imagina, falando, né? é legal esse bate-papo, a gente tá falando sobre isso também, né? É. Mas então é meio assim, né? E agora, já que eu puxei esse gancho meio involuntário, sem querer querendo, né? Como dizia o Chaves, eu quero que você fale da sua atuação, que é mais recente, de aulas para crianças. Qual que é a Uhum. sua com relação à aula para criança? O que você quer? Qual é o seu objetivo, né, com as aulas para crianças? Seu objetivo pessoal. É uma boa pergunta. Pergunta profunda. E eu faço no final, né? Só para não dar tempo de você Aquela responder. pergunta. Eu tô assim, óbvio que quando você dá aula, você sempre aprende, né? Hum, Mas eu acho que pra mim, assim, o mais importante de aperfeiçoamento pessoal tá sendo sair um pouco da minha zona de conforto, assim, né? uhum. Porque quando eu converso sobre arte, eu converso com colegas, e ali eu tô conversando com uma criança. Então, Uhum. eu saio da minha zona de conforto e eu tento ver a melhor forma de me comunicar com ela,
Que referências eu tenho que pegar para que faça sentido para essa criança? Sabe, essa questão de tentar se colocar no lugar do outro e É, cada pessoa é um universo diferente, né? Com as é, crianças é uma coisa ainda mais delicada, né? Tem essa questão ainda do vínculo com o adulto, que é muito legal. é. Então tô me trabalhando assim para tentar trabalhar essa sensibilidade com as crianças, sabe? Você tem que sentir muito bem o quanto você força com a criança, ou o quanto É. você tem que deixar ela à vontade, se, se a criança vai se frustrar com o desenho ou não, ou você, né? Porque cada um tem a sua limitação, a criança também tá aprendendo. Então, são várias Uhum. coisas que eu tô tendo que medir, assim. E aí, isso você vai levando pra vida, né? Tirando Ah, que eu é gosto um muito do universo aprendizado. das crianças, é muito legal. É. Os Ah, e dá para fazer personagens. uma live só falando disso, né, Poliana? Nossa, assim. Então já fica a promessa que eu cumprirei, porque eu sou um capricorniano CDF, Caxias. Ah, vai Então a cumprir. gente vai fazer uma live só sobre criança, aula para criança e universo infantil, que eu também gosto bastante. Sim, E é verdade. Você vamos fazer começou sim. assim, né? É, Nesse comecei universo assim, infantil então. também, então, legal. Então vamos fazer em breve, Vamos. vamos fazer. E Nossa, vai ser muito vamos para os legal. finalmente, né? Vamos para os finalmente, senão o Sim, é. Instagram nos interrompe bruscamente, né? O Instagram é muito gentil nesse quesito. Sim, Poliana, primeiro te agradecer muito, obrigado pela gentileza, eu que disponibilidade. agradeço. Foi legal pra caramba. O tempo é curto para tanta coisa. Você viu que eu fiz a minha lição de Sim. casa direitinho, acho que eu não falei besteira nenhuma. Não, tudo certinho, você fez super bem. Sou CDF, como eu falei. Então me CDF. dá todos nós somos, né? Os desenhistas Sim. todos. Então, fala as suas, as pessoas te encontram, redes Uhum, sociais, para as nossas despedidas, sentidas despedidas, né? Que daria legal. para ficar muito mais tempo aqui, se o Instagram não Nossa, nos cortar. tranquilamente. Manda aí. Então, eu tenho meu Instagram, que é o Ilustrapoli. Para quem quiser conhecer, entra aí. Eu também tenho um e-mail para contato. Se alguém tiver dúvidas, também me mandem mensagens. Eu trabalho na Escola de Artes, né, aqui de Piracicaba, no Estúdio Canvas também. Então, estou sempre por lá para atender as pessoas. Agora dando aula para as crianças também. Muito Então, é bem, isso. muito bem. E o Insta do Jornada de Pablo também. É Qual que é? verdade. Chama Jornada de Pablo, Hum, o Instagram. arroba Jornada de Pablo. @Jornada de Pablo. Aí também tem os Muito, canais do YouTube, né, da Jornada de Pablo, que tá bem legal. muito bem. Na suspeita opinião da autora das ilustrações, mas, mas Né? claro, né? Sou suspeita, Lógico, mas mas. você é suspeita, mas você é uma suspeita confiável. Ah, é, né? A gente tem que falar bem do que a gente faz. Lógico, A gente faz com muito bem. carinho. É isso aí. Carinho e valorize os artistas que nós gostamos Sim. e vocês mais ainda gostam da nossa arte, tá? Sim, é verdade. Poliana, valeu. Eu Então, que só para agradeço, avisar a turma, Érico. agradecer o pessoal que nos visitou aqui na live. E só para avisar, já daqui Ai, que 5, 10 legal. minutinhos, essa live já está disponível no meu IGTV e até o final da noite no YouTube. Estamos eternizados aí, enquanto o mundo internetico nos permitir. Então é isso Legal. aí. Galera que não viu vai Valeu, poder ver. Poliana. Vamos nos Valeu, falando e boa Érico. noite para todo mundo. Bom dia para quem vê essa live em outro momento. E tamo juntos. Semana que vem, quarta que vem, tem outra live com outra pessoa tão bacana quanto a Poliana. Valeu, Valeu, Érico. Foi gente. muito bom. Valeu todo Foi mundo. ótimo. Tchau para todo mundo.